Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão em casa nos assistindo, hoje a igreja do mundo inteiro está dando início à Semana Santa. O próprio nome, Semana Santa, vai ser uma semana onde todos nós somos convidados a refletir a morte, paixão e ressurreição de Jesus. Então, a Semana Santa, ela não termina sexta-feira com a morte de Jesus, pelo contrário. A grande festa só tem sentido o tempo da quaresma. Nós estamos ainda no tempo da quaresma, a quaresma termina quarta-feira, quinta-feira nós damos início ao tríduo pascal. Não tem sentido nenhum o tempo da quaresma, o tríduo pascal, se a gente não ter como meta o domingo da ressurreição. Por isso que todo esse tempo a igreja nos convida a refletir e também nos levar a fazer uma reflexão, avaliação da nossa vida e transformar o nosso jeito de ser. Mais do que nunca, nós estamos precisando realmente rever como que está sendo a nossa vida. Se nós somos cristãos, uma coisa tem que deixar bem claro, gente. A Semana Santa, a paixão e morte de Jesus está ligado à sua vida, à sua praxe. Nós não podemos celebrar a Páscoa, celebrar a Semana Santa, se não ter em mente que Jesus, ele foi perseguido e morto por causa de um poder opressor. Então a gente fala, é uma ingenuidade muito grande. Hoje os grandes estudiosos falam que Jesus, ele veio ao mundo, ele não veio para morrer, não. Achei muito interessante, eu até copiei um pedacinho, eu não gosto de ler, mas eu vou ler para vocês. Eu estava fazendo essa pesquisa essa semana, falando assim, ó, o projeto libertador de Deus, que se encarnou na história, na pessoa de Jesus. Então o projeto de Deus, como está na segunda leitura, que ele era, ao mesmo tempo ele era Deus, mas ele era humano. Então o projeto de Deus se encarnou na história, e a praxe de Jesus entrou em choque com o poder que matava, excluía o pobre. As autoridades políticas e religiosas sentiram incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostos a renunciar esses mecanismos que asseguravam poder, dinheiro, influência, domínio, privilégios. Não estavam dispostos a arriscar e aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso, prendeu Jesus, julgou, condenou e pregou na cruz. Então nós devemos deixar bem claro, ao longo da história, a gente mostrava um Jesus florido, um Jesus que não era encarnado na história. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, ele está no nosso meio, ele ia denunciar o descaso das nossas autoridades em relação à pandemia. Então, eu repeti, muita gente fala assim, tem uma música, se calarem a boca dos profetas e das profetisas, as pedras falarão. Eu falo que o maior pecado hoje da igreja católica e da igreja evangélica é a omissão. Quem é que está gritando? 2 dias morreram 7.000 pessoas. Não foram 7 pessoas, não. Não foi uma gripinha, não. Não foi um mimimi, não. São vidas. É triste a gente olhar como que nós, um país se diz cristão, nós estamos banalizando a vida. Ontem eu estava vendo no Rio de Janeiro, nas cidades, morrendo gente, o povo indo para a festa, aglomeração. Isso é respeito. A pandemia, eu falei, durante todo esse tempo da pandemia,
a gente deve questionar o que a pandemia está nos ensinando. Eu estou chegando à conclusão que a maioria das pessoas, a pandemia não ensinou nada. Nós continuamos mesquinhos, fúteis e vazios, preocupamos um falso moralismo. As pessoas, será que não, as pessoas têm de abrir a mente, gente? A gente vê o negacionismo, as pessoas, o governo negou o tempo todo a pandemia. Eu vou dar um exemplo. 2 pessoas que eu vi que negou o tempo todo a pandemia e vacinou. Os evangélicos têm de aprender. O Edir Macedo, gente, ele não mora no Brasil, não, ele mora em Los Angeles. Ele desceu, falou que a vacina era coisa do capeta, era coisa do demônio. Ele tomou vacina. Outra pessoa, me desculpa, aquela desclassificada, aquela atriz Regina Duarte, desceu o pau todo o tempo todo na pandemia, falou que não ia tomar vacina, e ela tomou a semana, ela tomou vacina, e ainda da China ainda. Por que é só pobre que tem de morrer? Nós estamos assistindo isso. Quem está morrendo é pobre. Não está tendo hospital, não está tendo leito. Acabou o kit, está acabando o kit do Covid. Eu estou me questionando muito, porque antes de eu ser padre, eu sou um ser humano. Eu estou me questionando muito. Será que eu, como padre, eu tenho que ficar calado? Eu sou feio de corpo, eu tenho sentimento. Eu estou sentindo extremamente limitado, fraco. Hoje, só eu não sei os outros mortos, que nas missas 7º dia, pelo menos 2 eu tenho certeza que o Rogério era um rapaz, né, sobrinho da Lurdinha aqui da nossa paróquia. Ele, o pai e a mãe pegou Covid. Os pais não morreram, mas ele com 40 anos morreu. E o outro, que é o Rogério, não, o Mário, o Lúcio, que é cunhada, um das grandes amigas que eu tenho em Betim, que é a Magali. O Mário, ele era taxista, 53 anos. Então, nesse momento, gente, nós vamos escolher. Aí que entra, eu sou assistente social, eu entendo de políticas sociais. Nesse momento, nós vamos ter, o governo vai ter que ajudar as empresas, o trabalhador. Uma vergonha, gente. Uma ajuda emergencial, R$150, R$150 no Brasil hoje. Você não compra um botijão de gás e 2 quilos de carne. Que Deus é esse alienado? Eu acho que a igreja, vou voltar, a igreja, nós que somos igrejas, nós estamos pecando sim. A gente deveria tirar o nome de Jesus de cristão das pessoas que frequentam a igreja. Se não quer ser cristão, tira o nome de Jesus. Agora uma incoerência muito grande, uma hipocrisia, por isso que padre fala muito, eu falo mesmo. É uma hipocrisia falar em Jesus, aceita violência, aceita tanta coisa ruim. É duro a gente ver uma pessoa, gente, morrer de asfixia por causa de oxigênio, sendo que já estava avisando meses e meses, estava falando que o oxigênio ia acabar. Rouba tanto, tira tanto dinheiro, e o pobre, você não vê um rico, você não vê falar que um rico morreu por falta de oxigênio, não. Morreu, foi o pobre. A gente vê aquela cena, parece que eu estava sentindo como se fosse um filme de terror. A gente vê pessoas lá em Manaus, a Manaus agora é o Brasil inteiro. Então, celebrar a paixão de Jesus é celebrar a morte do povo. 310 mil pessoas com nome, com história. É seríssimo, seríssimo.
Nós estamos brincando com a vida. A nossa vida é o maior presente que Deus nos deu. Vacina, era para todo ser humano ter direito à vacina, né? Nós tivemos exemplo aqui de Belo Horizonte, tem que denunciar sim, até fazer um protesto, né? A Saritu, que é uma empresa de transporte, tem que denunciar sim. A gente vê a Saritu, olha como, gente, as pessoas têm de ver, pobre tem que morrer para os grandes. O dono da empresa Saritu, ele roubou uma pessoa, roubou vacina, ele vacinou, e o pobre empregado dele, que tem de ficar lá dentro do ônibus, o pobre que tem, eu passei, quantas vezes eu vejo aqui na porta da igreja, os ônibus entupetados de gente. Por que o dono da empresa, ele não vai morrer de Covid, não? Ele está lá no escritóriozinho dele, todo chique, roubando vacina, e o pobre continuando se crucificado igual Jesus. Eu fiquei a semana rezando muito, eu falando assim, ó, a paixão hoje seria a paixão e morte do povo sofrido pela Covid. Gente passando fome no Brasil, é mais de 30, quase 50 milhões de pessoas que não têm o que comer. Isso é paixão de Jesus? Não é uma igreja alienada, uma igreja que fica indiferente a isso. Eu vou questionar nós que dizemos cristãos, o que a gente está fazendo? Acreditando ainda, Deus vai curar através dos cientistas. Se desde o início no Brasil não negasse a ciência, a gente tem de ouvir a ciência sim, porque Deus se manifesta na ciência. Quantas pessoas falaram assim, que eu estava estudando, pesquisando, quando eu falei assim, gente, tem cientista falando que vai morrer 3 mil, 4 mil pessoas. Não, padre, ser pessimista. Não é ser pessimista, não. O governo está manipulando, os estudos falando que o Brasil vai chegar, se não ter lockdown, vai chegar a 5 a 6 mil mortos por dia. Não é eu não entendo disso, são estudiosos. O mal do ser humano, a gente, me desculpa falar, escuta um presidente desclassificado, que não é estudado, receitar a cloroquina, que está matando gente, como o povo ouve um presidente que não é médico, um cientista que estudou a vida inteira, o povo não ouve. Depois Deus que quis. Não, Deus não quer que nenhum filho seu e sua filha morra. Por isso está bem claro, Jesus ele foi morto porque ele foi contra o poder opressor. Na época Jesus tinha 2 poderes que oprimiam o povo, era o poder político e o poder religioso. Uma religião que estava casado com o poder, uma religião que falava mais do pecado, um homem que tinha uma doença, era impuro, um Deus que castiga. Não, pelo contrário, por isso que muitas pessoas hoje, eu falei pouco tempo, esse ano nem IBGE vai ter mais, né, gente? É uma vergonha. O IBGE é importante, que eu sou assistente social, é importante o IBGE, a pesquisa do IBGE, que as políticas públicas são feitas em cima dos dados do IBGE. No último dado do IBGE, está aumentando o número dos ateus. Eu já fiz esse questionamento aqui, a gente deveria questionar sim, por que está aumentando o número de ateus? Incoerência nossa. Como é que eu vou conquistar uma pessoa que não tem uma religião, que eu sou a favor, bandido bom e bandido morto? Hoje, católicos cristãos defendendo o uso de arma. O nosso Deus é o Deus do amor. Ali a cruz de Jesus morreu por amor.
Jesus veio nos mostrar que o reino de Deus não existe dominador e dominado, escravo e senhor. Todos nós somos pessoas livres, todos nós somos pessoas bonitas. Hoje, acho que nós somos uma sociedade tão pobre. Esse ano nunca vi uma repercussão tão negativa da campanha da fraternidade. Pessoas que se diz católica contra a campanha da fraternidade. Ô gente, o sonho de Deus, que existe um só Senhor e um só povo. O diabo vem diabólico, é divisão. O sonho de Deus, uma pessoa desejar mal para o outro porque ela é de outra religião. Eu tenho que matar o outro que pensa diferente de mim. Eu tenho que matar o outro porque tem uma orientação sexual da minha. Que religião é essa que mata? Que Deus é esse que mata? Pelo contrário, o Deus Jesus Cristo é um Deus lindo, é um Deus maravilhoso, é um Deus cheio de compaixão, é um Deus cheio de ternura, é um Deus que acolhe a todos. Quando a gente morrer, olha como nós somos pobres. Quando Deus morrer, não vai querer saber se eu era gay, se eu era transexual, se eu era separado, se eu era da igreja católica, se eu era da igreja evangélica. Deus vai querer saber o bem que eu pratiquei. O nosso legado aqui na terra deveria a prática da justiça. Eu tenho que ser justo mesmo. A justiça é para o pobre, é para o rico. É uma vergonha no nosso país. A justiça é paga. No Brasil não tem justiça. É triste eu falar que eu tenho amigos meus que é até professor de direito. Eu falo muito com ele. O direito civil tem que jogar fora, queimar. No Brasil, quem é preso é quem é pobre, que rouba uma galinha. Rico não é pobre. Esse cara aí que roubou, ele roubou vacina, ele é rico, é empresário. O que vai dar para ele? Nada. Agora, se fosse um pobre que tivesse roubado uma vacina, deixa um pobre, eu tenho certeza, deixa um pobre roubar uma vacina, ele vai ser preso. Tem diferença. E ele foi granfino, né? Por causa como é que foi maquiavélico, que ele deve ter subornado uma enfermeira que foi na empresa dele, na garagem dele. Ela foi, porque eu ouvi comentado uma pessoa que é enfermeira, a pessoa que foi dar vacina dela, ela entendia, ela aplicou como um profissional mesmo. Então ele roubou. Qual a diferença? O empresário que roubou, porque ele não está na idade, ele não tem idade não. Eu estou esperando, estou até sonhando, porque dizem que eu estou com 63 anos, que a partir do dia 14 de abril eu vou tomar vacina. Eu estou rezando, não, vou esperar. É honestidade minha eu furar fila? Eu sou padre, para Deus eu não sou padre não. Padre Deus, eu sou o Antônio que tem o mesmo direito da Dona Maria que mora na favela. Não é porque Jesus, por que Jesus foi condenado? A regalia. Então, gente, ninguém quer perder. Eu achei muito interessante uma médica falando essa semana na CNN. Nós perdemos a questão da coletividade. Numa pandemia, isso, gente, eu estou vendo adolescente ali, a dona dona Eustáquia, ensinar para a neta dela, para a criança. Numa pandemia, o social, o coletivo é mais importante do que o individual. Então, se eu tenho consciência, não precisava ter uma lei. Então, nesse momento, nós não podemos ir em festa. Ah, mas eu gosto de festa. Porque eu sou padre, eu não estou morto não. Eu gosto de festa sim. Eu gosto de visitar as pessoas. Eu não estou em lugar nenhum. Pode me chamar para a festa que for, não. Esse momento tem que pensar na coletividade.
É isso que a pandemia deveria nos questionar realmente. Será que essa pandemia, em sair dessa pandemia, nós nos tornaremos uma pessoa melhor? Não, como falei no início, nós vamos continuar as mesmas pessoas chatas, ranzinzas, cheias de mania, egoísta. Criamos um mundinho para a gente, por isso que as pessoas são infelizes. Quanto mais uma pessoa voltar para o seu umbigo, mais ela infeliz ela é. Uma pessoa bem resolvida, ela não vai afrontar a sociedade de ir para a festa, não. Eu tenho direito, eu sou livre. Como eu falei para vocês na pandemia, o coletivo é mais importante que o individual. Eu não vou na festa, eu tenho de ter consciência, eu não vou na festa, porque eu vou pegar vírus, eu vou voltar para minha casa, vou pegar na minha mãe, na minha avó, nos meus parentes. Gente, teve um lugar, eu não estou lembrando o lugar, que um cara matou o comerciante, porque o comerciante cobrou dele para ele entrar de máscara dentro do recinto. Olha que nível! Que nível! Exemplo de quem, gente? Do presidente da República. O presidente da República, qual o momento que ele usou máscara? Estava fazendo um levantamento, nesse tempo de pandemia, ele fez 40 festas lá no palácio. Padre, não pode falar assim, se for, podia ser de qualquer partido, eu ia falar. Se fosse do PT, do PSDB, eu ia falar do mesmo jeito. Então nós estamos falando, para encerrar, nós estamos vendo, me desculpa falar isso aqui, nós estamos vendo uma sociedade hipócrita, fútil, vazia, uma sociedade que nós acostumamos com a morte. A gente vê, domingo que vem, nós vamos, até antes de eu terminar, eu vou falar, eu acho que tem grandes estudos, que muita gente vai ter muitos problemas futuros por causa do luto. As pessoas nesse tempo de pandemia, o luto, gente, o ritual de uma morte faz parte do ser humano, a gente precisa disso. Quantas pessoas foi negado? Gente, não está tendo caixão. Que nível que chegamos? Não está tendo cemitério, não está tendo cova, não tem caixão. Então domingo que vem, né, a equipe de liturgia não pegar um mural bem grande, a gente está pedindo todas as pessoas que perderam parentes nesse tempo da pandemia, não morreu só de pandemia, pode ser uma pessoa que morreu de coração, de alguma doença que morreu no tempo de pandemia, que a família também não pôde ver o luto. Domingo que vem, no domingo da ressurreição, nós vamos fazer um mural lindo, maravilhoso, colocar o retrato da pessoa, vamos falar o nome. Vai ser a Dona Maria, igual hoje. Olha, gente, hoje nós estamos tendo 7 mil, sétimo dia. Nós vamos colocar desde já o nome da Amélia Vicente, a Eliane Barbosa, o Rogério, o José Pinto, o Celso Gabriel e o Mário Lúcio. São pessoas, não é mais um não. O número é muito perigoso. Quando nós falamos morreu 310 mil pessoas, nós esquecemos que poderia ser minha mãe. Eu fiquei desse dia para trás, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei mais feliz, como se eu tivesse tomado vacina. Eu não ficaria tão feliz, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que minha mãe, com 96 anos, dia 2 de setembro, ela vai fazer 96 anos, eu fiquei tão feliz que minha mãe tomou a segunda dose. Eu achei tão bonitinho minha mãe. Não, eu não senti nada. Mas quem é que falou? Não sei o nome, eu esqueci o nome de quem falou que virava gay, que virava jacaré. Eu esqueci o nome, eu estou com um tipo de amnésia, então eu não esqueci o nome, tá, gente? Depois, se alguém quiser, depois terminar a missa, me falar quem falou que virava gay, virava jacaré, que não sei o que, eu esqueci o nome da pessoa, né? Depois, se eu lembrar até no final, eu falo, porque tem hora que me dá um vulto assim, que eu esqueço tudo, né, gente? Então, é isso. Então, celebrar domingo da Páscoa, que é domingo que vem, nós temos que passar para a morte e ressurreição. Mas a igreja católica fala da morte. Não existe ressurreição sem morte, não.
Nós estamos vivendo hoje a paixão, muita gente acha chato, eu não. Eu acho muito bonito um significado da paixão, né? A paixão de Jesus está ligada ao amor. Ele nos amou tanto que se doou para nos salvar. É isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de pessoas bonitas, não pessoas que colocam botox, pessoas que fazem lipo, não, pessoas que é bonita, não é só por fora, não. Nós estamos cansados, isso aqui, ó, a pedra a gente cai, murcha tudo. Tudo que sobe um dia cai, gente. Então está precisando a sociedade ser mais de coração, ser mais humano, ser mais simples. É isso que nós estamos precisando nesse início da Semana Santa.